Tá aí então, né, meus irmãos? Que maravilha! Vocês sabem aí que geralmente a gente dá o espaço para a palavra das 21h30 em diante, né? Eu quero ser o mais rápido possível e eu uso uma linguagem, né, mais aí apropriada ao homem do campo, mas vamos dividir com você aquilo que Deus tem nos dado. Para quem não conhecia meu cabelo é esse, né? A minha franja é essa. Já me acostumei sem shampoo. Isso não faz parte da minha vida. Mas com cabelo ou sem cabelo, aleluia. Com cabelo ou sem cabelo, aleluia. Meus irmãos, alguns meses, Deus tem ministrado no meu coração sobre esta reflexão que eu fiz e que eu estou compartilhando com muitos daqueles que estão na minha volta e também estão me acompanhando pelas redes sociais. Vou até tirar aqui o fone. E qual foi a reflexão que eu tenho deixado para muitos e tenho falado para mim? Que o maior sucesso do ser humano não é falar com Deus. O maior sucesso do ser humano não é falar com Deus. É ouvir Deus falar. Geralmente, quando eu falo isso em alguns lugares, né, o maior sucesso do ser humano não é falar com Deus, já chama a atenção das pessoas. Como assim? Né? Se a oração é tão importante. Claro que a oração é muito importante. A oração faz parte da vida cristã. Mas o maior sucesso nosso é quando nós escutamos Deus falar. E nós tivemos na quarta-feira passada, lá num piquete com o irmão, nosso irmão Lucas, né? Até a nossa irmã Andréia estava com a ministração da palavra. E a irmã Andréia colocou assim uma disponibilidade daqueles que estavam ali testemunhar de algum jeito como Deus falou ou de compartilhar algum milagre. E eu quero contar um pouquinho, um pedacinho da minha história, porque é como eu fui evangelizado pelo Espírito Santo. Minha mãe está aqui, meu pai está aqui, amigos de infância estão aqui, mas eu desde pequeno sempre tive sede pelas coisas espirituais. Eu sempre busquei aprender do sobrenatural e eu sempre me perguntava qual é o sentido da vida. Mas uma coisa eu já tinha na minha mente, no meu coração: existe um Criador, porque senão as coisas não existiriam assim, né? E há aqueles que acreditam na grande explosão, no tal Big Bang, mas pense comigo, que explosão sábia, né? Se foi dali, olha a sabedoria, se criar vida. Hoje um maior milagre é uma vida sendo gerada no ventre. Então, quando sempre eu me colocava a pensar desta forma: existe um Criador, e qual é o propósito da vida? E então eu começava a buscar respostas, desde pequeno, querendo saber das coisas sobrenatural. E já nasci num berço que tinha um segmento religioso que não era o cristianismo. E naquele segmento envolvia o ocultismo. E então, por eu não conhecer o evangelho, o qual eu conheço hoje, né, o meu estudo, o meu afinco foi para aquele rumo. Mas o curioso fato acontece quando eu estou lendo todos os livros de determinados segmentos, e até eu me lembro assim, eu acho que não tem nada de errado eu falar aqui, que a minha mãe tinha um livro que dizia assim, né, neste livro aí tu não pode abrir, né? Esse livro aí, se só tocar nesse livro aí já acontece coisa ruim, né? Um tal livro capa preta de São Cipriano. Lembra? Lembra, mãe, que tu tinha esse livro aí?
né? Então, e aí desde pequeno, aí sabe que quando diz assim, não toca ali, é aí que a gente fica, não, mas eu vou chegar um momento que eu vou mexer nesse livro. Que eu vou mexer nesse livro. E então fui crescendo. Com 10 anos, a minha mãe já tinha me ensinado cartomancia, né? A botar carta de adivinhação. E eu queria superar, então eu fui aprender sobre tarologia e fui me envolvendo cada vez mais. Mas aonde eu quero chegar com esse assunto? A pergunta é: como eu fui evangelizado? Determinado dia, dentro daqueles livros que eu tinha de estudo, existia uma Bíblia, chamado Evangelho de Jesus Cristo. Não era a Bíblia completa, mas tinha a capa de Jesus Cristo andando sobre as águas, né? E eu tive a curiosidade de ler o que estava escrito ali. Quando eu comecei a ler algumas passagens, principalmente a passagem em que Jesus Cristo foi crucificado, eu confesso para vocês que eu comecei a chorar. E ao mesmo tempo que eu chorava, irmã Andréia, eu me perguntava por que eu estou chorando. E ao mesmo tempo que eu me perguntava por que eu estava chorando, eu também pedia perdão para Jesus Cristo. E eu não entendia, porque eu não estava lá, não fui eu que botei ele na cruz. Então me debatia muito para entender aquilo, por que eu estou chorando e por que eu estou pedindo perdão. Tá, eu poderia estar chorando pela história de alguém que veio, só praticou o bem e ainda foi morto numa cruz, mas algo mais acontecia, porque eu pedia perdão, eu me sentia culpado daquilo que estava acontecendo com Jesus Cristo. Então ali eu comecei a ser evangelizado por Jesus, pelo Espírito Santo. Não foi ali ainda que eu entreguei a minha vida para Jesus, demorou mais algum tempo. Mas o cabeçalho da nossa pregação hoje é que o maior sucesso do ser humano não é falar com Deus, é ouvir Deus falar. Eu me lembro de outra oportunidade que Deus falou comigo, que eu já, um pouquinho mais adiante, fui em um retiro espiritual. E nesse retiro espiritual tinha um momento em que nós nos retirávamos dali e cada um ficava solito em um canto, né, refletindo sobre tudo que foi falado. E eu me lembro que o ministrador daquela noite disse assim, fiquem atentos, porque Deus vai falar com vocês. E então eu me perguntava, como é que Deus vai falar comigo? Será que aquele homem de branco vai descer do céu? Será que vai ser uma voz de trovão? Como que vai acontecer isso? Mas eu me lembro que eu fui caminhando em determinada área rural, e eu cheguei assim onde a recém tinha uma vaca parido, né? E devia ter 2 dias no máximo aquele bezerro, né? E eu fiquei olhando, achei tão bonito aquilo. Só que ao mesmo tempo que eu achei bonito, aquela vaca se levantou e começou a se distanciar do bezerro, né? E o bezerro, a recém aprendendo a caminhar, também foi se afastando, e no fundo ali era um mato fechado. Irmão Valdemar, eu comecei a me desesperar e dizer assim, esse bicho vai ser pego por um outro predador, né? E eu não conseguia me mexer, né? E eu me dava vontade de chamar aquela vaca, volta, vem para cá cuidar do teu bezerro aí. E o bezerro, por sinal, também, em vez de ir para o lado da vaca, estava indo do lado contrário, e aquilo me deixou desesperado. Foi quando Deus falou no meu coração, disse assim, olha bem o que tu está vendo, pois é isso que a humanidade fez comigo, se afastou dos meus caminhos. E era isso que estava acontecendo contigo, tu estavas distante de mim, e distante de mim é uma vida vulnerável. Distante de Deus é uma vida vulnerável. E aí talvez há muitas pessoas que questionem por que Deus permite certas coisas. Gente, Deus entregou para o ser humano algo tão valioso e precioso chamado o quê? Livre arbítrio, que é o direito de escolher aquilo que nós queremos. Nós vamos ver no início da Bíblia, no meio da Bíblia, Deus tentando falar com o homem.
E aí, como o homem não conseguia escutar a voz de Deus, mesmo assim ele fez o quê? Então eu vou enviar o meu filho em carne, para habitar no meio de vocês, para vocês tentarem escutar a minha voz. Nós vamos entender Jesus dizendo: eu não vim por minha causa, eu vim porque o meu Pai me enviou a falar com vocês. João vai dizer, né? O verbo vivo se fez carne e habitou entre os homens. É esse Jesus Cristo que nós estamos falando. Então Deus tenta falar com o homem de diversas formas, só que o homem faz o quê? Tapa os ouvidos. Mas na hora que precisa, Deus me ajuda. Só que a direção que Deus dá, a pessoa não acata. Então eu estou dizendo que o maior sucesso do ser humano não é falar com Deus. Porque eu conheço pessoas que oram, eu conheço pessoas que até jejuam, eu conheço pessoas que pagam preço, mas na hora de escutar não param para ouvir o que Deus está dizendo a elas. Olha, gente, aconteceu agora, semana retrasada, eu estive no Paraguai. Quando nós estávamos voltando de madrugada, estávamos passando em Francisco Beltrão. Eu coloquei nas redes sociais até o vídeo. Sabe, quando vê a estrada parada, madrugada, só aqueles pisca, nós paramos para ver, porque era o caminho que a gente tinha que cruzar. Aí um caminhoneiro disse: olha, acabou de dar um acidente grave ali. Nós descemos, já tinham levado os corpos. Eu parei no escuro, liguei o celular, a luz do celular, comecei a filmar aquele carro destruído. Só que o que chamou a atenção naquele carro destruído? Cheio de latas de bebida alcoólica. Na frente, atrás, no fundo, cheirando a bebida alcoólica. E aí, o mais impressionante que me chamou a atenção é que no banco do carona tinha uma Bíblia. E ali o Espírito Santo também falou comigo: olha, não adianta acreditar na Bíblia se não obedecê-la. Não adianta você se apegar a um amuleto ou alguma coisa, ter até uma fé, mas você não obedecer a direção que Deus dá. Com certeza aquelas vidas ali, se obedecessem o que a Bíblia está falando, não estariam naquele horário, naquela noite, bebendo, fazendo arruaça e botando a sua vida em risco. Eu não sei se todos no veículo morreram, mas eu sei que teve óbito. Então eu vejo, minha gente, nós precisamos parar e escutar. Mas olha, como é que Deus vai falar comigo? Deus vai falar contigo do jeito que tu vai entender. Deus não vai deixar a tua mente confusa. Eu falei esses dias, Deus não é Deus de confusão. Mas se nós formos humildes e reconhecer que se não for Deus, nós não temos a direção certa. Existe um que nos criou. Isso você já sabe. Ele nos criou e jogou a forma fora. E Ele sabe como a gente funciona pelo deitar e pelo levantar. A gente tenta se esconder de Deus, a gente tenta correr de Deus. E vocês reparem que eu não estou falando de religião nenhuma, estou falando da fonte da vida, do Criador. O salmista entendeu isso. Ele disse: olha, não tem onde eu me esconder de ti. Ainda que eu vá para o fundo do mar, lá tu está. Ainda que eu me enfie numa caverna, ali o Senhor está também. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece o que eu vou pensar para falar. O Senhor conhece. Não tem como eu me esconder do Senhor. Mas as pessoas tentam se esconder de Deus. E aí elas fazem do quê? O livre-arbítrio dela se distanciar de Deus. Então eu repito para você que o maior sucesso nosso como ser humano não é só falar com Deus. É ouvir Deus falar. Como? Mais uma vez, como que eu posso ouvir Deus falar? Sabe que Jesus Cristo disse assim: olha, quando tu fores orares, vai lá no teu quarto, fecha a porta, vá para o teu individual, te afasta da correria, te afasta do tropelo, como diz o gaúcho, né? E lá te humilha, reconhece: olha Deus,
eu não te conheço, mas eu quero te conhecer, eu quero aprender das tuas maravilhas. Olha, me perdoa, tem gente que até tem essa sinceridade, me perdoa, mas eu até duvido de ti. Mas até nisso Deus fala com a gente. E tenha certeza, como eu cantei aqui, um coração, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus jamais despreza. Então, quando aconteceu isso, eu também me lembrei de uma história, eu não sei se vocês viram, mas correu notícia aí, mundo afora, de uma mãe que dizia para a filha que ia para a festa na noitada, disse assim, filha, não vai, fica. E a filha naquela fase de eu me mando, eu faço o que eu quero, né? Não, eu vou com as minhas amigas. Filha, não vai. A mãe está sentindo que não é para te ir. Não, porque eu vou, que eu me mando, porque eu já sou, né, adultinha. Babá. Mas como a mãe não pôde segurar aquela filha, né? Ela saiu. Mas na hora que a mãe está na porta, a mãe disse assim, filha, que Deus vá contigo. E aquela filha se vira para a mãe e diz assim, só se ele for no porta-mala, porque o carro já está cheio. E aí conta que todas aquelas meninas vieram a morrer num acidente. O carro ficou destruído. E qual é o único lugar que ficou intacto? O porta-mala. Como é que é? Conselhos de mãe, aviso de Deus. Então, é o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos parar. Às vezes, quando a gente quer, a gente sabe pedir. Mas na hora de escutar, a gente não para escutar. A gente não quer escutar. E eu me lembro que, até vou pedir que a irmã André abra Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Amigos estão com a gente aqui, estão gostando da mensagem, Deus abençoe, obrigado. Eu me lembro que eu fui chamado, até se o pastor Sérgio estiver assistindo aí, ele que foi lá em casa, disse assim, Marcelo, vamos comigo fazer um trabalho no presídio? Claro que vamos. Só que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui. Né? E aí, quando chegou lá, aquela roda de apenados, ali você não consegue extrair nenhum sorriso. Todo mundo está ali sofrendo. Fizeram por estar ali, é outra coisa. Mas o ambiente é hostil. Você não consegue obter um sorriso, porque está todo mundo sofrendo, está todo mundo pagando pelos delitos, fora da comunhão com Deus. E eu pensei, o que eu vou dizer? Como é que eu vou iniciar uma conversa? Como é que eu vou quebrar a barreira? Porque eu experimentei um bocado de cada coisa, mas graças a Deus eu nunca fui preso. Mas eu fiz uma pergunta pela direção do Espírito Santo. Eu digo, quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui me assistindo, que estão aqui comigo, estão com a gente. Quem de vocês aqui já escutou a palavra de Deus, ou pela rádio, ou pela uma avó, ou pela uma mãe, ou pelo um pai? Levante o braço que eu quero ver. 99% fizeram assim. E eu fiz uma outra pergunta. Agora eu quero perguntar para vocês. Quem de vocês que escutaram a palavra de Deus, de um pai, de um avô, de um pregador, de um pastor, obedeceu a palavra de Deus? Levante o braço quem obedeceu. Óbvio que nenhum levantou a mão. Por quê? Se obedecessem, não estariam lá. Sabe? Então a gente começa a entender. Porque Deus não me ouve. Deus até pode te ouvir, mas você ouve Deus? Mas eu não consigo escutar a voz de Deus audível. Deus não vai falar geralmente como a gente pensa. Ele vai falar de uma forma que a gente vai ficar impressionado muitas vezes. E qual é a melhor e a forma mais eficaz de nós escutar a voz de Deus? Está ali. A palavra de Deus. Lê para nós aí, irmã, Hebreus 3,15. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
como ocorreu na rebelião. Olha aí. Repita, por favor, irmã Andréia. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Vocês estão entendendo? Hoje, se tu ouvir a voz de Deus, será que você não pode estar pensando agora, e o Espírito Santo está te dizendo, eu estou usando esse gaúcho gordinho para falar contigo? Será que você não pode pensar agora, olha, eu passei nessa live, parei, porque eu não tinha nada o que fazer? Pensou? Deus não perde tempo. Deus não erra o alvo. Deus não faz nada sem propósito. Amém. E nós, irmã Andréia, nós não estamos aqui porque nós não temos o que fazer. Eu tenho certeza, a irmã estuda, dá aula, chega às vezes tarde em casa, os irmãos também trabalham e vêm aqui, vão na igreja, frequentam a célula, pregam a palavra, escutam a palavra. Será que não tem o que fazer? Não. É porque ouviram um chamado de Deus para as suas vidas. E é por isso que eu digo, meus irmãos, quando a gente encontra essa luz, nós não conseguimos, Rênio, botar essa luz debaixo da cama para que ninguém enxergue. Não, porque há o nosso desejo no coração que essa luz seja posta bem alta para que ilumine o maior número de pessoas. Para que aqueles que não conheçam venham a conhecer a verdade e essa verdade vos liberte. Mas libertar do quê? Libertar que o ser humano se afastou dos caminhos de Deus. Mas eu não matei, eu não roubei, mas mesmo assim há uma herança espiritual colocada sobre os ombros da humanidade pelo casal que desobedeceu lá no início. Chama-se o efeito cascata. Se nós lermos na palavra de Deus, Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. É verdade ou não é, irmão? Mas aí o que Deus faz? Ele arruma um jeito de fazer com que o homem retorne à comunhão com Ele. Eu estou arrepiado aqui porque eu vou falar do meu Jesus. Ele disse assim: filho, vai lá naquela terra, nasce lá. Eu já avisei os profetas que tu vai nascer. Eu já avisei um monte de gente que vai nascer o Salvador. E aqueles que acreditarem em ti serão transportados das trevas para a luz. Amém. Esse é o nosso Jesus. Então nós começamos a entender, meus irmãos, qual é o propósito da cruz. Por que Cristo foi à cruz do Calvário? Ele disse: olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai para enviar uma miríade de anjos, e eles me protegeriam e nada me aconteceria. Mas eu vim para obedecer aquilo que o meu Pai mandou. E o meu Pai mandou que eu morresse pela humanidade. E agora eu começo a entender, irmã Elza, por que eu chorava pedindo perdão para Jesus se eu nem participei lá daquela morte na cruz? Mas é porque mesmo assim, eu estava afastado do Senhor. E quando eu entendi que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, eu disse: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pode me usar como o Senhor quiser. E então eu disse não às coisas que esse mundo oferece, os prazeres carnais, os prazeres que essa vida oferece, que é tudo passageiro, é euforia e nada é concreto. Jesus disse: tudo se desfaz, o ouro, a traça, a ferrugem e o ladrão, tudo consome. E ele disse assim: de que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Então eu chego para fazer uma pergunta para você. Será que Deus não está falando contigo hoje?
Será que Deus não colocou você nesse canal, nessa página, para escutar esta palavra hoje, dizendo: filho, filha, eu estou batendo na tua porta já faz alguns anos. Só que quem tem a chave da porta és tu. Porque Deus não arromba a porta de ninguém, ao contrário do inimigo, que se ele achar uma fresta, ele arromba a janela, entra e faz a festa na casa. Mas o nosso Deus, Ele nos deu a chave chamada livre-arbítrio. Em Apocalipse 3:20, o que diz, irmã? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir... Vamos ler na Bíblia aí, para que não fique nas nossas palavras. Apocalipse 3:20. E nós já vamos encerrar, gente. Um abraço para o Aldoir Bueno. Abraço a esse irmão que tive o privilégio de conhecer em Santa Maria. Abraço, fica com Deus, Marcelo e Cedenir e sua família. Valeu. Cristian Fonseca, Deus abençoe. Apocalipse 3:20, o que está escrito? A nossa memória nos engana, né? Eu A estava minha pensando também. nesse texto antes, mas não consegui ligar ao versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, nós vamos repetir bem pausadamente para você entender. Quem é que está falando aí, irmã? Aqui é Jesus, nosso Salvador. É Jesus quem está falando. O que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Ele não entra, né? Ele bate. Está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o que eu falei para vocês? Para mim, as duas maiores manifestações de amor de Deus para com o ser humano é Jesus Cristo e o livre-arbítrio. Ele não nos condiciona como um robô, dizer tu vai me amar, tu vai fazer aquilo. Não, ele te dá o direito de tu escolher. Tanto é que no Velho Testamento nós vamos encontrar Moisés dirigido por Deus falando: estou dando os mandamentos para vocês. Se vocês quiserem e obedecerem, vocês serão abençoados. Se não quiserem obedecer, vocês já sabem. O que é o contrário de bênção? Maldição. Por que o nosso mundo está do jeito que está? Porque está colhendo maldição. É tanta doença, é tanta maldade, é tantos tipos de coisas ruins acontecendo. E aí, quem não tem o conhecimento pode olhar para cima: onde tu está, Deus? Deus está tentando falar com o ser humano há muito tempo. Mas o ser humano não dá ouvidos. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono de mim. E aí o ser humano vai como aquela visão daquela vaca com seu bezerro, né? Vai se afastando e vai ficando vulnerável. E aí para de escutar, mas mesmo assim Deus ama o mundo de tal maneira que o texto áureo da Bíblia vai nos dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você acha disso? E meu querido irmão? Deus te amou, enviou Jesus por ti, morreu por ti, pelos teus filhos, pelos teus netos, por toda a tua descendência. Mas aí nós chegamos ao ponto de entender: na verdade o errado sou eu. E é isso que o Evangelho vai fazer na nossa vida. Vai botar um espelhinho diante de nós e vai mostrar quem nós somos realmente. Às vezes nós botamos uma capa, né? É fácil enganar o vizinho, é fácil enganar a sociedade, é fácil enganar fulano, é fácil enganar. Mas quando o Evangelho de Jesus chega assim, bota um espelho na nossa frente e mostra que nós somos míseros
pecadores, carecendo da misericórdia e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Finalizando a mensagem. Quanto tempo Deus tem falado com você? Há quanto tempo Deus tem falado com você? Não me responda. Outra pergunta. Você tem dado ouvidos a Ele? Você tem dado ouvidos a Ele? Não me responda. Você tem obedecido ao que Ele fala com você? Não me responda. Eu quero que você resolva esse problema o quanto antes. Porque na voz de Deus nós temos direção, sabemos para onde ir. Na voz de Deus nós temos proteção, porque se Ele nos manda, Ele vai nos proteger. E nós temos outra coisa linda e maravilhosa. O meu dedo tem problema aqui, tá? Eu não consigo erguer ele, então para fazer 3 eu faço assim. E nós temos provisão. Direção, proteção e provisão. Na direção de Deus não vai ter perca. Deus nos protegendo, nada pode ser maior que o nosso Deus. E se Ele nos mandou, é porque Ele vai prover as nossas necessidades. Amém? Que você hoje pense como está a sua vida, que você hoje pense se você tem parado para escutar a voz de Deus, e que você hoje pense que Deus está falando com você e que você precisa abrir a porta para Ele entrar, porque senão Ele não invade o seu coração. Amém? Queremos orar por você. Obrigado, pastor Jonei. Deus tem dado oportunidade de todas as formas. Valeu. Irmã Neuza Guarda também, Deus abençoe. Cristian Fonseca, lá da Serra Gaúcha, muita gente aqui acompanhando. Nós vamos orar por você, para você que foi tocado por esta palavra e que precisa reposicionar-se com Deus, né? Ou que hoje escutou essa mensagem e o Espírito Santo falou com você. Nós queremos orar também pelos enfermos, né? Pela menina Pérola, que está na UTI. Ela tem 1 mês de vida. 1 mês de vida, Pérola, olha só, né? Queremos orar pelo Maurício Rodrigo. Quem mais? Washington, sobrenome. Rubiano. Colocamos aqui então em oração a Pérola, que está na UTI, Maurício Rodrigo, né, que Deus já sabe a causa, e o Washington Rubiano, que também Deus sabe a causa, e nós vamos colocar o nome dele aqui, para que o Espírito Santo de Deus vai lá e faça o milagre que eles precisam. Irmã Andréia. Eu quero também pedir pela Yasmin. Ela é sobrinha do Valdemar, filha da irmã dele. Ela tem, acho que uns 13, 14 anos. Não, ela tem um pouquinho mais, né? Ela vai fazer uma cirurgia da coluna. Tão novinha e já precisando de uma cirurgia da coluna. Acredito que será nos próximos dias agora, porque ela está aguardando o SUS, daí depende de ter vaga, chamarem, mas parece que já estão providenciando. Yasmin. Que os irmãos possam orar pela Yasmin. Gente, é Jesus quem falou, não fui eu. Ele disse que a oração muito pode nos seus efeitos. Ele disse, né? Tudo aquilo que vocês orarem crendo, recebereis. Então, eu creio no que ele falou. É por isso que nós vamos orar aqui. E se você está com alguma enfermidade no seu corpo aí, coloque a mão no local da enfermidade e quem vai operar é o Espírito do Senhor. Tá? Eu não sou curandeiro. Quem vai operar é o Espírito do Senhor através do poder de Deus. Tá? Então nós vamos orar.
A irmã inicia, depois eu continuo. Querido Deus, Pai eterno, Deus maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor, reconhecemos a Tua majestade, Senhor, reconhecemos que tudo pode, Senhor, que Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos que nada para Ti é impossível, Senhor, reconhecemos que a Tua vontade, ó Pai, é soberana e nós, Pai, humildemente viemos até o Teu trono de graça, Senhor, pedir, ó Pai, que em primeiro lugar o Senhor entre no nosso coração, que possamos, ó Pai, dar o primeiro passo, que possamos abrir a porta, que não venhamos a endurecer o nosso coração, que não venhamos a tapar os nossos ouvidos, mas que estejamos, Senhor, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Pedimos um espírito obediente, Senhor, que sejamos capazes de ouvir, de escutar a Tua voz, de obedecer, de colocar em prática na nossa vida aquilo que Tu tens desejado para nós, Senhor. Ó Pai, sabemos que muitas vezes virão dificuldades, virão provações, virão problemas, Senhor, virão turbulências, mas aquele que está, Senhor, segurando firmemente a Tua mão será vencedor. E é essa vitória, Pai, que nós desejamos para todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Ó Pai, a doença não vai ser mais poderosa, Senhor, que os Teus milagres, Pai. Que Tu vai trazer libertação, que o Senhor vai curar os Teus filhos enfermos. Nós colocamos aqui diante do Teu trono de graça, Senhor, estes nomes que foram falados, ó Pai. Colocamos a vida destes irmãos em Tuas mãos, para que Tu possas operar a cura, Senhor, para que Tu possas trazer o refrigério, Senhor, para que Tu possas trazer a libertação, o consolo. Pai, visita os filhos que estão sofrendo, Senhor, os filhos que estão acamados, que estão enfermos, que estão hospitalizados. Leva consolo, Pai, para as famílias, também para os enlutados, Senhor, para aqueles que perderam os seus entes queridos. Pai, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes de todos os acontecimentos, Pai. Tu sabes tudo que os Teus filhos passam. Deus, traz também, ó Pai, nós pedimos, Senhor, as portas da prosperidade, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que estão sem empregos, que o Senhor possa suprir as suas necessidades. Pai, que cada filho Teu possa receber o melhor de Ti, mas pedimos humildemente, Senhor, nos dá o Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser obedientes, Senhor, para que possamos escutar a Tua voz, para que possamos, aonde quer que estejamos, nós possamos, Senhor, estar glorificando o Teu nome, mesmo que em meio à doença, mesmo que em meio a sofrimentos, mesmo que em meio a dores, a tempestades na nossa vida, mas que possamos estar firmemente, Senhor, unidos em Ti, ó Pai. Nós pedimos no nome do Teu Filho, no nosso Salvador. Amém, Senhor. Senhor, em concordância com esta oração feita com fé, eu Te apresento estes nomes aqui citados. A Pérola, Senhor, que está na UTI, e eu sei que tudo Tu podes. Nós nos levantamos aqui nesta corrente de oração, porque o Teu Espírito Santo vá ao quarto onde ela se encontra, no hospital em que ela está, e o Senhor possa, Senhor, visitar esta vida. Faça um milagre naquele lugar, e que todos possam ver a Tua mão sobrenatural operando na vida do ser humano. Deus, eu Te apresento aqui nesta oração feita com fé, porque na Tua Escritura diz que a oração feita com fé salvará o doente, curará o doente. Então nós oramos aqui, Senhor, pelo Washington, Senhor, Washington Rumbiano, que ele está precisando também de um milagre. Nós estamos intercedendo por esta vida. Faça, Senhor, que de alguma forma ele entenda o Teu agir, que ele possa ouvir a Tua voz, e que o milagre aconteça. Ó Espírito Santo, Espírito de vida,
Nós te apresentamos aqui a vida da Yasmin, que precisa de um milagre também. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Foi o Senhor que disse: orem com fé, crendo no milagre, o milagre acontecerá. Então, aconteça o milagre nessas vidas aqui. Oro também, Senhor, pela vida do Maurício Rodrigo, que ele venha ser liberto de todo e qualquer tipo de vício. Caiam por terra as amarras que o inimigo tem colocado. Em nome de Jesus, nós decretamos toda a falência do mal, toda a falência de enfermidade, que caia por terra no nome de Jesus. E você, meu amigo, que agora está com a mão no local da enfermidade, que o Espírito Santo te visite aí, e seja curado, seja liberto, seja livre de toda opressão do mal. Que você esta noite possa dormir o sono mais tranquilo da tua vida e entender que o Espírito do Senhor está falando contigo. Em nome de Jesus, depositamos a nossa confiança em Ti, ó Deus. Que esta oração seja atendida pelos céus e que o Senhor possa enviar o recurso necessário para essas vidas serem abençoadas no Teu nome, Jesus. Assim nós cremos, nós agradecemos por mais um culto campeiro, com o pastor Marcelo Gaúcho e convidados. Amém, meus irmãos? Amém? Agora nós precisamos ir para um outro momento, porque aqui no nosso culto nós temos dois tipos de alimento, o espiritual e o material. Ninguém tentou acertar aqui o que é o que tem na boia hoje. Eu até vou virar aqui um pouquinho, pegar outro microfone. Que eu quero filmar ali um pouquinho ao que está acontecendo lá na parte direita do piquete. Olha aqui, ó. Pastora Bárbara pilotando um fogão velho bagual, de roncar o porongo. Um abraço aí ao Liomar Stefan Queco e o Christian Bandeira. Amém, amém. Deus abençoe a guarda. Olha aí que coisa linda, ó. Olha lá. Esta prenda é de valor, tu viu só? Só que ela não está usando o avental.